mais aqui ou aqui? Isso. Não lembrou de nada? O que te deixa mais assim, começa a querer irritar e imediatamente vem na mente algo que justifica o porquê que te irrita? Repete o movimento de novo, vê se faz diferença. É diferente? Tá. É o quê? Muito mais leve, né? Muito mais leve. Ok, praticar agora. Eu senti só um pouquinho aqui, mas... E aí? Muito mais leve. Ok. Vira de costas. A ponta do queixo só, deixa os dois braços na linha de cintura. Assim? Isso. Ponta do queixo. Reto. Isso. Deixa o joelho e a cintura bem solta. Solta o joelho. Solta mais. Isso. Respiração bem lenta e bem profunda. Inspira. Mais uma vez. E solta. Isso, agora é evidentemente. Sentiu voltando aí no tempo? Sentiu? Deixa a cintura bem solta. Está próximo às suas regras. No próximo mês. Então, terminou há poucos dias. No início do mês. Esse mês tem o quê? Tem mais 2 semanas. Mas se deixar essa retenção é outra coisa então. Depois a gente vê isso aí. Retorno do líquido. Deixa solto. Viu aí? Sentiu o joelho voltando? Senti. Bem solto aqui em cima. Isso. A respiração ficou fácil agora, né? Uhum.
Não lembrou dos 18 anos? Não. A única lembrança que eu tenho desses 18 anos foi que eu conheci uma pessoa. Sim. Mexe mais aí. Aí eu não lembro mais. Foi essa pessoa que deixou seu time fechado, coração fechado? Foi? É. Tá. Aí todo mundo que chega perto vem de novo e fica aquele medo, não, né? Então tá. O que acontece? Cristo é o Espírito de verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, vamos entender que o Pai, que é a fonte, que é o reino dos céus, está dentro de nós, entendeu? O Cristo, o Tantra chama de Kundalini. Está na terra aqui. O Jesus veio por Maria, concebida sem pecado, foi um processo que não vamos entrar nesse detalhe agora, mas o Cristo, ele sempre existiu. Antes que tudo fosse, ele já era com o Pai. Então, Jesus não começou há 2000 anos atrás. Ele sempre foi antes isso, entendeu? Então, cada um de nós tem uma identidade original, nos dada quando tudo rolou. Então, cada um de nós é como se fôssemos uma célula do corpo de Deus, entendeu? Única, não existe outra. E o nosso propósito, podemos chamar de aquilo que Deus nos chama em particular. Esse é o nosso propósito. Algumas crenças, algumas doutrinas chamam de Dharma. O meu Dharma é fazer isso. E compreendendo que tudo é Deus é Deus na sombra e Deus é Deus na luz, tudo é Deus. Tem um hino lindo que fala assim, se houver cura, foi Deus. Se não houver cura, é Deus também. Entendeu? Porque cura é algo muito subjetivo que nós trazemos para uma máquina ou por uma estrutura somática que não é a vida em si. Entendeu? O nosso processo eterno, sublimado e mais etéreo, ele é infinitamente maior. Mas o que nos dá a possibilidade de nos percebermos, através dos sentidos, a sensação de existir, de como que eu recebo a vida, e só a carne nos permite isso. Entendeu? Essa sensação nos relacionamentos. Agora, o que é interessante entendermos? O próprio que falava assim, a cada um será dado segundo as vossas obras. Entendeu? Então, tudo que eu faço, eu gero um campo. Desde quando? Desde sempre. Entendeu? E eu venho no meu corpo somático, no meu mental soma. O psicossoma é como se fosse a tela do computador, onde você tem lá no desktop, lá na página, as pastas que estão nos arquivos mais fechados, que vamos supor que você comprou um celular, um computador usado, ele tinha uma memória lá já guardada nele. Então vamos supor que você vai trocando, e o mesmo chip. Troca de aparelho, mas o chip é o mesmo. Esse chip traz uma bagagem de informações, tudo lá nele. Memórias. Entendeu? Então nós temos esse campo já complexo. Quando você recebeu 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, você recebeu todas as projeções da mãe, todas as projeções do pai, todos os traumas, todas as memórias dos dois. Tem um pacote de dados junto. Então, até os 7 anos você tem uma relação direta com a mãe, dos 7 aos 14 com o pai, e daí em frente você vai fazer o seu filtro, dentro da sua capacidade de receber a vida e o seu nível de consciência. A partir daí você tem um chamado arbítrio, mas ainda é muito limitado esse arbítrio, porque até a vontade é Deus que nos dá, é um pulso, um estímulo, entendeu? E é muito interessante saber disso, porque quando fala que toda honra e glória é dada a quem? E por que a desgraça a gente vai pôr a culpa no demônio se Deus é tudo? Vamos entender que aquilo que a gente chama de desgraça, aquilo que nós chamamos de isso, entendeu?
Mas para que eu crie uma unidade novamente com o Pai, para que eu me torne um com o Pai, eu tenho que assumir que eu também sou isso e sou isso, que eu sou tudo ao mesmo tempo. Senão, não. Vamos entrar nesse campo porque é o seguinte, tem muitas questões de culpa, coisas que você depois se culpou por algo que você se viu como vítima. E depois você se culpou, entendeu? Não tinha necessidade nem de um e nem de outro. Por quê? Quando eu te falei que nós criamos um campo pela eletromagnética, a mente emite um elétron. E o coração, aquele que tem muito será dado. Entendeu? Se a gente tem muita mágoa, muito medo, muito não sei o quê, o universo ele vai materializar e criar situações para que eu sinta e viva mais daquilo. Para que eu possa curar um episódio, algo, eu tenho que primeiro criar o que o próprio Jesus fala que é o perdão, entendeu? Perdoar quem? O outro, nem tanto, mas a mim mesmo. Porque quando a gente entende que algo em mim atraiu, não é culpa, mas é causa. Entendeu? Então o universo ele é tão sublime que ele entende aquilo que eu preciso trabalhar mais em mim. E limitar isso. Como o professor mais atento na escola falou, opa, esse cara precisa aprender mais regra de 3, vou dar mais regra de 3 para ele. E o universo que entende assim, olha, tem uma ferida de relacionamento ali nesse campo, então nós vamos trazer mais episódios para que essa pessoa possa ver isso e curar nela. Entendeu? Então, quando a gente traz essa superconsciência de que algo em mim causou esse encontro com os 18 lá que você teve, não é para você ter culpa não, é para você voltar lá com o sorriso aberto, e quando essa pessoa voltar, você dá simplesmente um abraço nele, se imagina abraçando ele, entendeu? Com o coração cheio de amor mesmo. Não adianta, porque Jesus fala, nem todo aquele que quiser Senhor, o céu entrará no reino dos céus. É trazer o sorriso mesmo. Entendeu? Porque entenda que o Cristo é o Espírito de verdade. Se não tiver verdade, não tem conexão. Então tem que trazer verdadeiramente essa consciência, voltar lá e desamarrar tudo isso. E quando você desamarra isso, essa Alcione, com esse nível de consciência que tem hoje, naquele momento lá, aquilo não teria perturbado ela, porque ela já tem uma consciência diferente, entendeu? Ela olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu te recebo, não entraremos no que aconteceu, porque é desnecessário. O que é necessário é entender que algo em nós atraiu por questão de causa, não de culpa. Entendeu? Por exemplo, os abutres, eles não têm que se sentir culpados. Nossa, por que eu gosto tanto de carniça? E se sentir envergonhado. Ele nem sabe o que é carniça e muito menos o que é vergonha. Entendeu? Porque ele não tem ego. Entendeu? Agora, o que as religiões principalmente fizeram e o sistema? Isso é bom, isso é mal. Então nos constrange completamente, porque para que eu possa participar de uma clã, ou de um grupo, ou de um sistema, se eu sinto aquilo que eles falam que é mal, eu não posso, nossa senhora, ninguém pode saber que eu sinto isso. Eu não me aceito nisso. Entendeu? Eu jamais vou ser pleno. Se eu descarto isso de mim, eu não vou ser pleno nunca, entendeu? Falta assumir isso. Para que haja o quê? Encontro de positivo e negativo. Puf! Quando eu reconheço tudo isso que chama de bem, tudo isso que eu chamo de mal em mim, dentro daquilo que eu fui chamado a ser, entendeu? Porque no nosso corpo tem milhões e milhões de células com diferentes funções. Entendeu? Por exemplo, vamos falar de um homem. O sêmen, que é a semente, após uma atividade onde há uma ejaculação do homem, a potencialidade para fazer mais sementes, mais esperma, é totalmente diferente do que você poder produzir o suor, para poder produzir o bile, para poder produzir outra glândula, porque são potencialidades diferentes, entendeu? Então, assim como você vê aqui em Tremembé, aquela cachoeira linda, maravilhosa, aí você vai lá na prainha, tem só uma gotinha de água. Ela não fala assim, nossa, como que ela tem água? Olha, ela não pensa isso. Ela apenas se dá dentro do volume dela, dentro da potencialidade dela. Não se vê nem maior nem menor. Eu sou isso. O homem é o único elemento da natureza que, por ter o ego,
e ter comido da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que ele entrou nessa, de julgar. Ah, tadinha dela. O próprio Jesus falou, bom é o pai. Entendeu? Porque imagina só, você fala assim, nossa, tadinha. Aí você tem lá uma árvore grandona, com a copa gigante, e a raiz continuando o seu movimento de fixação, e tem até uma sementezinha dela que caiu, brotou do lado, começou a crescer. Se essa copa tiver no próprio movimento natural dela, ir em direção àquela pequenininha, ela não vai ter dó dela, ela vai passar por cima dela e vai matar ela. Entendeu? Porque esse é o movimento que eu tenho que fazer. Então, quando nós entendemos que existe um eu sou me chamando, e existe um eu sei, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, aí você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual fruto você quer comer? Você quer participar de quê? Entendeu? A árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal. A função da mente é justamente mentir. Se existe algo que pode ser chamado de demoníaco, é a própria mente. Agora, ela tem um poder absurdo de reorganizar e criar uma praticidade na existência. Você só não pode acreditar muito nela, você tem que pôr ela para trabalhar por você. Porque nessas camadas de sobreposição de forças escalares, o espírito tem que governar. Se deixar a mente governar o corpo e o espírito aí dançou. Entendeu? Então, à medida que a gente vai amadurecendo, o espírito tem que governar. O espírito só governa quando nós estamos conectados no coração. Entendeu? Mover as pernas de novo. Como é que está isso aí? Tá? Nossa. Tá bom? Tá bom. Tá. Nós vamos trabalhar o sistema imunológico de novo.